Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano. Então vamos iniciar a nossa terceira matéria agora do curso. Essa matéria ela é denominada de soteriologia, né? Está na página 60 do livro aí de vocês, o livro didático, página 60. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, como eu tenho recomendado em todas as matérias, vou bater nessa tecla até eu entender que vocês já estão fazendo isso naturalmente, que é assim. Então nós vamos começar a matéria, aqui essa matéria desse livro é a mais longa que tem no conteúdo, tá? Então vai ter em torno de 80 a 85 páginas, que vai das 60 até 145, tá? Então ó, das 60 até a 145. Eu acho que ficou o dia todinho aqui sem passar trator. Agora que passa o trator, né? Vai das 60 até a 145, tá? Como nós vamos ter 6 aulas, então vocês dividem aí, dividam 80 páginas por 6, tá? Vai ter em torno aí, sou ruim de conta, mas deve dar umas 12, 14 páginas por semana, que é pouco, né, amados? Dá para ler tranquilamente, né? Não é uma coisa assim, né? Não sei aí quanto tempo vocês leem 12, 10 páginas de um livro como esse aqui, mas deve ser em torno de 10 minutos, mais ou menos, acho que é por aí, né? 10, 15 minutos. Sim. Pronto. Então, tranquilamente. Então, olha só, vocês não vão gastar na semana, não vão gastar 1 hora de leitura. Eu já estou acabando já, a leitura de ler, eu estou acabando de ler. Então pronto, então já está mais do que adiantado. Mas façam isso, leiam aí cada semana, tá? Vocês vão ver que só a leitura, ela já vai trazer, um certo esclarecimento, e a gente vem aqui, acrescenta mais uma coisa, uma reflexão. Então façam isso, tá? Hoje não, mais um de outro a gente vai pegar aqui talvez um trecho e aí eu leio com vocês, mas façam isso em casa, é a proposta, que vocês tenham aí o conteúdo em livro. Aqui vocês vão ver que tem um conteúdo, eu vou passar para vocês outro conteúdo, e a gente vai acrescentando. Tem mais ainda um outro conteúdo didático. Então assim, por falta de conteúdo aqui não sofre, Tem aquele livro que eu indiquei para vocês, para o curso todo, não sei quantos de vocês adquiriram, que é o Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Então nele vai ter a matéria soteriologia. Então aquele livro também deve ser lido lá, tá? Nas páginas dessa matéria aí, tá? Então vocês vão procurar lá. Aliás, não está soteriologia não. No livro tem um capítulo, Doutrina da Salvação. Esse é o título que vai estar no livro lá. Quem não adquiriu, procura adquirir ainda. Acho que eu tenho até 1 ou 2 lá. Mas enfim, então todos esses materiais eles vão contribuir para a gente absorver aí a informação e o conteúdo. Mas vamos lá, a gente vai começar com algumas leituras bíblicas, ou bíblica. Vou ler com vocês aqui bastante versículo no começo, no meio e no fim depois também. Mas a gente vai começar aqui lendo, já alguns versículos a respeito disso, tá? Então Hebreus capítulo 2, verso 3 é o texto que eu quero começar a ler com vocês. Hebreus 2 e 3. Enquanto vocês vão procurando aí, eu quero trazer já a explicação, coisa bem básica, mas necessária, sobre a matéria, tá? O termo, O termo, então, da matéria é soteriologia, tá? Quer dizer, doutrina sobre a salvação, ou ensino sobre a salvação. Alguém de vocês é baiana, da Bahia? Baiano da Bahia? Não? Não, Tá bom. Eu perguntei porque tem a capital, da Bahia, que é Salvador, não é isso? Quem nasce em Salvador é soteropolitano, Então, a palavra sóter aqui, soteriologia, Por que soteropolitano? Porque a polis, cidade, Então, cidade de Salvador. Quem nasce na cidade de Salvador é soteropolitano, porque o termo soter, ele diz sobre a salvação, tá? O termo soter é salvação. Então, soteriologia é estudo
da salvação é o que a gente vai estar estudando nessas 6 semanas. Antes que a gente leia, quero ainda trazer mais o seguinte, amados, nós estudamos Cristologia, Amatiologia e agora Soteriologia. Essas matérias, essas 3 matérias, elas dialogam entre si, elas se conversam, se comunicam. Então nós estudamos a pessoa de Cristo, sua obra, natureza e missão, lembra? Então na missão de Cristo é salvar-nos, é morrer pelos nossos pecados. Então a matéria de amatiologia, a doutrina sobre o pecado, então mostra a necessidade que teve de Cristo morrer, porque nós, estávamos em uma condição de perdição eterna. É a matéria que nós estudamos, a amatiologia, basicamente é isso que aponta. E hoje então, a partir de hoje, a gente vai falar sobre a salvação, a natureza da salvação, a gente vai falar sobre aspectos da salvação, como justificação, enfim, a gente vai ver tudo isso aí. Mas salvos do quê? Salvos para quê? Bom, a gente já sabe então, pelo estudo da matéria passada, que nós estávamos perdidos, então precisaríamos ser salvos. E a gente vai ver biblicamente como que essa salvação se dá, se processa, os elementos, tá bom? E refletir sobre aquilo que nós ouvimos dentro das nossas igrejas, daquilo que nós somos ensinados. Aquilo que de fato é bíblico e aquilo que talvez, de alguma maneira, foi aí exposto de uma maneira inadequada, por assim dizer, A gente vai procurar umas palavras mais bonitinhas para não também falar que está errado isso ou aquilo diretamente. Mas vamos lá. Hebreus 2 e 3. Hebreus capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Olha como o autor dos Hebreus, aos Hebreus, ele coloca uma tão grande salvação, Que livramento. Então salvação também vem dessa ideia de livramento, de resgate, Foi salvo, foi resgatado, foi livre. Essa é a ideia aí do termo salvação. E aqui a salvação foi muito grande porque estávamos em um estado também de perdição eterna, tá? Ainda em Hebreus, capítulo 12, verso 1 e 2, ainda no livro de Hebreus aqui, capítulo número 12, versículos 1 e o versículo de número 2. O autor, ele continua aqui falando sobre essa realidade da salvação, Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor, olha só, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Aí você pode perguntar, André, mas cadê a palavra salvação aqui? Por que você leu isso aqui? O que isso aqui tem a ver com a salvação? O verso de número 2, quando fala que Jesus é o autor e o consumador da fé, aqui, o autor e consumador da fé é autor e consumador da salvação. Então, fé aqui vem como sinônimo de salvação. Ele é o autor e é o consumador. Olha a ideia aqui, o autor, o que principia, o que começa e o que leva a cabo, o que completa, por assim dizer. Então é Jesus quem faz o início, o meio e o fim desse processo de salvação. Então a gente já vai percebendo aqui que é uma ação unilateral de Deus. Foi Deus que providenciou tudo. Nós não tínhamos, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso, não tivemos e não temos participação nenhuma no processo da salvação. É Deus que ele inicia, que ele começa, ele busca o homem, a gente vai ver no decorrer das aulas. Segunda aos Coríntios, vamos ler aqui alguns textos para a gente saturar nossa mente dessas verdades aqui, ou dessa verdade única, mas que está espalhado nesses textos. Segunda aos Coríntios 5 e verso 17. E alguns versículos a gente já leu em outras aulas, mas eu quero trazer com uma outra perspectiva, ou sobre a perspectiva da salvação. Então, 2 aos Coríntios 5 e 17 diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, é nova criação. Eu gosto mais desse termo, já falei para vocês, o termo criação do que criatura. Para mim expressa melhor, inclusive a partir dos originais, nova criação, ela é mais adequada, tá? Então, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, olha só o que a salvação nos traz, uma nova criação, em nós, no caso.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12. Aqui a gente já vai vendo, em Atos 4 e 12, né, Jesus também já sendo aquele que é o único que providenciou para nós a salvação. A salvação não vem de outra maneira e muito menos por outra pessoa, a não ser unicamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os apóstolos aqui, Pedro e João, falando a respeito de Jesus, né, para as autoridades, no verso 12 diz assim, ó: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então olha só, o texto vai dizendo que só em Jesus, só no nome de Jesus, na pessoa de Jesus, há salvação. Em nenhuma outra possibilidade, em nenhuma outra pessoa. O Paulo, lá em 1 Timóteo 2 e 5, quero ler até o 4 junto também, tá? Não anotei aqui, mas eu quero ler também o 4. Em 1 Timóteo capítulo 2, versos 4 e verso número 5. Paulo, ele dizendo, esse jovem pastor, a respeito dessa realidade, ele diz que o desejo, a vontade de Deus é que os homens, todos os homens sejam salvos, né? Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Aí no verso 5 ele diz, porque há um só Deus e um só mediador, aquele que faz a ponte, né? Media. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, ó, como a Bíblia é enfática, precisamos de salvação e esse Salvador é Jesus. A Igreja Católica Apostólica Romana coloca o Papa como sendo aquele que é a ponte, né? Ele é chamado de Sumo Pontífice. Ó, sumo, né? Que ele está lá em cima, é o topo, é o único, e ele é o pontífice, é a que faz a ponte. Então, na doutrina, no ensinamento do catolicismo, é dito que o Papa é aquele que faz a mediação entre os homens, olha só, né? E Deus. Que absurdo. E a Bíblia diz, é só Jesus que faz isso. Aí a gente pensa, é absurdo mesmo, né? Olha o que o catolicismo pensa. Só que se a gente colocar um pouquinho a navalha na nossa carne, a gente vai perceber que de alguma maneira mais sorrateira, a gente coloca algumas figuras como sendo quase que, parece exagero o que eu vou falar, mas quase que aqueles que de alguma maneira também levam os homens a Deus, né? Você tem figuras, você tem aí líderes muitas vezes que eles são quase que tidos como o católico tem o Papa, né? Então a gente não tem essa ideia de Papa, mas às vezes num tratamento, num relacionamento com alguns líderes, as pessoas têm como se fosse... Os ovelhas acham que o pastor é o único mediador da igreja. Exato, né? Como se ele tivesse a condição de intermediar. A gente não desconsidera que líderes, aliás, não só líderes, mas entre nós há esse incentivo que a gente ore uns pelos outros, que a gente leve as cargas uns dos outros, né? Que a gente de fato tenha essa intercessão a respeito dos outros, porque há momentos de fato que alguns estão lá numa condição bem precária, é por isso que a gente faz prece, porque a nossa situação é precária, né? E aí, claro, a gente está numa condição, num dado momento, espiritualmente falando, de uma forma mais estruturada, aí nós oramos, ajudamos, discipulamos e tudo mais. E aí, às vezes, se inverte isso lá na frente. Então, mas é um reino de sacerdotes. Eu acho que a gente já falou em alguma matéria aqui, né? Nós somos esse reino de sacerdotes. A igreja não é uma religião, o evangelho não é uma religião que tem um sacerdote, a não ser Cristo. Né? Nesse sentido. Então, quando a gente lê o próprio Hebreus, que nós já lemos, no capítulo 7, verso número 25, vai dizer que Jesus é esse que, inclusive, até hoje, intercede por nós eternamente. Capítulo 4 de Hebreus, versos número 14, 15 e 16, também vai falar sobre isso. Jesus, o sumo sacerdote, né, que intercede por nós, aquela coisa toda. Então, a pessoa de Jesus é essa figura do sacerdócio. E todos nós, através do sacerdócio de Cristo, somos sacerdotes, um reino sacerdotal. A gente entende que a liderança tem um papel de edificar a igreja através dos dons que foi dado, né? Então a gente falou sobre o apostolado,
o profetismo, o evangelista, o pastor e o doutor, nos dons que vai levando a igreja a essa maturidade no sentido mais de edificação. Mas não que são pessoas distintas, com mais privilégios ou acessos, né, do que os demais. Então, essa ideia ela é mais uma ideia católica romana ou de outras religiões do que o evangelho. Mas, infelizmente, a gente de alguma maneira vai abraçando, né, em certa medida, lógico, não são como eles, mas em certa medida essas questões. Mas a gente vai percebendo aqui que Jesus é o único, né, que faz essa mediação. Mas ainda nessa ideia da salvação, vamos para Efésios capítulo 2, e aqui vou demorar um pouquinho, né, porque eu quero não só ler com vocês, inclusive eu vou ler um trecho do verso 1 ao 10, então não quero ler corrido, eu quero ler e refletir com vocês. Vamos ver, talvez versículo a versículo, ou a gente vai parando segundo a leitura que vai aqui sendo feita, né? Então, Efésios capítulo 2, versículos número 1 ao 10. Antes que eu leia com vocês aqui, nós vamos ler juntos. Amados, nós precisamos entender o seguinte: nós não tínhamos, como não temos até hoje, condição de fazer absolutamente nada para contribuir, para acrescentar aquilo que Jesus já fez uma única vez, uma vez por todas, como diz Hebreus capítulo 10, né? Uma vez por todas, que foi o sacrifício por nós. A gente não consegue acrescentar nada, absolutamente nada. A gente é tão incapaz, a gente é tão inútil nesse processo que eu não consigo, eu não tenho condição de fazer nada para que Deus me ame mais do que Ele já me ama. Eu posso viver uma vida totalmente errada, eu não posso fazer nada para que Deus me ame menos. Vocês entenderam, amados? Nós não alteramos Deus, nem positivamente, nem negativamente. A gente nem pode fazer nada para contribuir, né, para que Deus seja mais favorável. Eu estou usando essa expressão aqui de propósito, que a gente vai ver aqui, né, sobre o favor de Deus, que é a graça. A gente não pode fazer nada para que Deus seja mais favorável, para que Deus nos abençoe mais. E a gente não pode fazer nada para que Deus não nos seja favorável. Ou seja, eu não consigo alterar a ação de Deus sobre minha vida. Não movo Deus. Deus, Ele é um ser que Ele não é afetado, amados, pelas nossas ações. Ele é ofendido na sua santidade, é uma coisa, mas não é afetado em mudar, né, a sua disposição sobre nossas vidas. Às vezes a gente pensa assim, mas Deus abençoa e Deus amaldiçoa. É até uma palavra forte para falar, né? Deus amaldiçoa. Na verdade, não é nem que Deus amaldiçoa, é que Deus ele deixa que as consequências do nosso afastamento em relação a Ele venham sobre as nossas vidas. Porque Deus age com o seu juízo, mas o juízo de Deus não exclui a sua misericórdia. O que é graça e o que é misericórdia? Elas são, por assim dizer, dois aspectos, duas faces, né, da mesma moeda. Porque, até me lembro de uma ilustração que um pai quis ensinar para o filho um dia sobre isso, o que é graça e o que é misericórdia. E o filho tinha feito lá uma arte, né? Não aquela arte positiva de um quadrinho. Na minha terra diz arte como uma coisa negativa, né? Fez arte, né, menino? Menino arteiro. Então, não sei na região de vocês, né? Mas assim, o menino tinha desobedecido o pai. Aí ele falou assim para o filho: filho, eu vou te ensinar o que é misericórdia. Você não vai ficar de castigo, você não vai apanhar, você não vai ser punido. Isso aqui é misericórdia. Eu estou deixando de dar aquilo que você merecia. Então, o que ele merecia? Merecia punição. E ele não deu. Isso é misericórdia. É não receber de Deus aquilo que merecíamos. E o que nós merecíamos? A punição. Aí ele falou assim: filho, vou te ensinar o que é graça. Vamos com o pai que eu vou te pagar um sorvete. Vou te dar um sorvete. Então, graça é receber de Deus aquilo que nós não merecíamos, né? Então, graça é aquilo que recebemos de Deus, somos abençoados, nós não merecíamos. Misericórdia é o juízo de Deus que deveria vir sobre a minha vida, que nós merecíamos e nós não recebemos. Então, só para a gente entender a dinâmica e a condição de tudo isso, né? E falado isso, então, o capítulo 2 de Efésios, a partir do verso 1, Paulo ele vai falar sobre a nossa condição diante de Deus, tá?
Diz assim, e vos vivificou. Tem uma vírgulazinha. Aqui a gente já entende. E olha a condição que nós estávamos. Se vivificou é sinônimo de ressuscitou. Tá? Então, a palavra é exatamente essa. Vivificar é ressuscitar. Precisou ser ressuscitado por quê? Estava morto. Né? A gente fala muito de avivamento, né, mano? Avivamento, avivamento. Aí eu fico perguntando, nossa, a igreja aqui está buscando avivamento? Quanto tempo estava morta? Só busca avivamento quem estava morto. Né? A ideia de avivamento ou reavivamento é isso. Então eu fico preocupado, né? Não, estamos aqui buscando avivamento. Então, poxa, quanto tempo vocês estavam mortos e agora que estão sendo despertados? Coisa preocupante, mas enfim. Então nos vivificou, estávamos, ele vai falando aqui, ó, estando mortos em ofensas e pecados. Então nós fomos ressuscitados espiritualmente falando, porque a nossa condição, nós estávamos um estado de morto diante de Deus, espiritualmente falando. O que o morto pode fazer por si mesmo? Nada. Então a salvação, ela não tem mérito humano. A gente vai ver aqui, por vários textos. Nós estávamos perdidos. Quando o Adão lá, primeiro casal, eles pecam, e aí Deus vai ao encontro deles, né, como era de costume, todos os dias, na viração do dia lá, diz assim, Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Claro que sabia. E por que pergunta? Para mostrar para o homem, você está perdido. Onde estás, Adão? Você se perdeu. Aí lá vem o cidadão com a folha de figueira cobrindo os Países Baixos, né? Né, mas ali então a gente já percebe uma tentativa do homem se apresentar diante de Deus tentando reparar o pecado, o erro. O que Deus faz? Claro que a Bíblia não traz esses detalhes, não fala diretamente isso, mas pra gente é uma coisa lógica, porque se Deus pega uma pele de animal, pressupõe que ele matou um animal. Como você tira a pele do animal sem matar, né? Então, de alguma maneira aqui, os estudiosos entendem que Deus já estava mostrando o processo de alguém ter que substituir o ser humano. E quem faz isso? É Deus, pelo sacrifício. Derramou sangue, se matou o animal, derramou sangue. A gente lê em Hebreus capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão pelos pecados. Porque você tinha uma representatividade no sangue que era a própria vida. Então era uma vida que tinha que substituir a outra, porque a outra estava morta e não tinha condição de fazer nada. E quem providenciou isso, essa vida aqui, foi o próprio Deus. Então já prefigurando o homem na sua tentativa de salvar-se fazendo obras, e Deus disse, não, vocês não podem fazer nada para se salvar. Eu que vou providenciar para vocês, né, a salvação, dando uma vida, substituindo a vida de vocês, que é o que nós aprendemos na matéria passada, não foi? O sacrifício vicário de Cristo. Eu falei sobre esse termo com vocês, não? Sim? Falei, né? Que é substitutivo, né? A palavra vicário vem até do vigário, né? Quem é o vigário? Alguns falam é o vigarista, não. O vigário é o substitutivo, inclusive nos paramentos lá do Papa, né? É que ele tem várias roupas, né? Dependendo das... É isso, tem várias aí. Tem uma lá que está escrito em latim, né? Substituto do Filho de Deus na Terra. Olha a figura, né? Está lá em latim, né? Vicarix Dei Filii Deis Interis. Substituto do Filho de Deus na Terra. Olha só, mas que coisa perigosa. Enfim, mas é a substituição. Então Deus já foi mostrando isso aí, ó. Vocês não podem fazer nada, mas eu vou providenciar um substituto. E aí foi ensinando não só na questão do Adão, mas a questão dos dois irmãos lá que eles apresentam um culto a Deus, né? Um é obra das suas mãos e Deus rejeita. O outro lá oferece, que eu esqueci, foi algum animal, não foi? Foi isso? Também, né? Das ovelhas, o Abel? Caim, então. Ali já vai o copeiro mor e o padeiro mor. Ali de alguma maneira também já está, né, prefigurado. Enfim, o sacrifício de Abraão, que Abraão vai oferecer Isaac, Deus providencia um animal para substituí-lo. Então a gente percebe que a Bíblia, principalmente, aliás, o Antigo Testamento, vem mostrando por figuras, de uma forma pedagógica, o que Deus ia fazer, o que era preciso ser feito nos sacrifícios levíticos. Tudo aquilo apontava para Cristo, né? Sacrifício que substituía o pecador. Não era um animalzinho que não tinha nada a ver.
aqueles rituais, eles eram pedagógicos, não tiravam. O livro de Levítico, ele diz, os sacrifícios não podem tirar pecados. Hebreus vai confirmar isso no capítulo 10. Os sacrifícios que foram oferecidos assim, milhões de vezes. O sacerdote todo ano ia oferecer os mesmos sacrifícios que não podiam tirar pecados, apagar os pecados. O livro de Hebreus, no capítulo 10, vai dizer, mas Jesus veio uma única vez, com um único sacrifício, e aí tirou os pecados de uma vez por todas, né? Só para a gente entender. Então a condição é essa, nós estávamos mortos nas nossas ofensas e nos nossos pecados. Verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Interessante que o apóstolo Paulo, mesmo pertencendo ao povo de Deus, mesmo sendo um povo que pertencia ao pacto da antiga aliança, mesmo sendo um religioso honesto e sincero, ele se inclui, ele reconhece, nós também estávamos na mesma condição. Então Paulo já vai mostrando para a gente aqui, ó, a religião também não pode fazer absolutamente nada em favor do homem. O estar na igreja evangélica, o pertencer a uma denominação, a uma tradição religiosa, né, evangélica, isso não quer dizer absolutamente nada. Descer as águas batismais, a gente vai ver daqui a pouco também, né, lá em João, que não são por esses rituais, por essa... não é nada que vem de nós, amados, nenhuma ação nossa pode contribuir em nada, né? Então a gente precisa entender essas questões. Verso número 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha o termo, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, repete, né? Juntamente com Cristo. Agora o termo vem aparecendo aqui, ó, pela graça sois salvos. A graça é o único conceito, aliás, é o conceito que só o Evangelho tem. Não há nenhuma outra proposta em nenhuma religião criada pelos homens que tem esse conceito de graça. Todas as religiões, desde lá do começo da humanidade até ainda o final da humanidade, ninguém sabe, né, se vai surgir mais religiões aí, enfim, mas todas elas trabalham com a mesma lógica. Você tem elementos diferentes, rituais diferentes, mas a lógica é a mesma. Então você tem lá, numa religião, você tem uma oferenda, né? Você oferece lá, oferta a oferenda, e aí a entidade lá, o Deus, aplaca a ira e tal, e abençoa, né? Você tem outro lá que você tem algum ritual que ele tem que fazer para também, né, os deuses, ou a entidade, ou a divindade ser favorável a ele, né? Você tem até penitências, você tem votos, você tem sacrifícios, enfim, você tem um monte de elementos que são diferentes nas religiões, mas a lógica é a mesma. Inclusive, no movimento distorcido do protestantismo evangélico, você tem uma lógica semelhante. Se você fizer algumas coisas, Deus vai também fazer por você outras coisas. Se você fizer tudo aqui certinho, a bênção de Deus vai vir sobre sua vida. Se você deixar de fazer alguma coisinha e deixar um risco, uma brechinha, aí vem a maldição de Deus. Então essa lógica é tudo religiosa, não tem evangelho nessa história não, amados, né? Então vamos lá, só para a gente entender. A graça é um conceito unicamente do evangelho. E o que é graça? Como todo mundo fala aí, né? Favor imerecido, não se merece. Se não é merecido, eu não tenho parte nenhuma, eu não fiz nada e nem posso fazer nada para a bênção de Deus vir sobre minha vida. Aliás, nós até aprendemos nas matérias passadas que Efésios capítulo 1, verso 3, vai falar algo muito interessante. Lembram desse texto? Efésios 1, 3? Se não lembram, se não memorizaram, vamos ler novamente para a gente memorizar. Nossa tarefa aqui é tentar memorizar o maior número de versículos possível, tá? Para que no final desse curso vocês tenham os 31.173 versículos gravados. Quer tomar um golinho d'água ali? Meu Deus. Pelo menos 15 mil, né? Não, tem que ser os 31.173, meu. Vai por mim aqui nessa sugestãozinha aqui, ó, que toda vez que lê grava, vai dar certo, vai ver só. Meu Deus. Vamos lá. Então, Efésios capítulo 1, verso 3,
vai dizer que nós pertencemos a Deus, a família de Deus, estamos em Cristo, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, não é isso? E Deus nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Então, em Cristo, nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, amados. Não nos falta uma sequer. Deus não deixou uma única bênção para dar para nós. Uma única. A Bíblia não fala, não declara isso? Se a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, que bênção mais que a gente acha que vai conseguir de Deus, que vai... Qual é? Eu não entendo essas conclusões. A Bíblia diz, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Ele nos fez assentar. Olha a condição que nós estávamos, mortos. Olha a condição que Deus nos colocou. Assentados nos lugares celestiais, com Cristo ou em Cristo. Perceba, mas o que a salvação ela faz? Ela me move de uma condição existencial. Lembrei de um texto aqui, quer dizer, lembrei, mas não sei se eu vou... Eu até recito ele, se for o caso, né? Mas me parece que é Colossenses 1:13, é esse mesmo. Oh, que coisa boa. Lembrei. Colossenses 1:13. Esse texto aqui, que eu falei aqui, eu lembrei, né? Dessa questão de nós fomos movidos, por assim dizer, né? Fomos tirados, arrancados, resgatados de uma condição existencial e fomos colocados em outras. Esse texto do capítulo 1 de Colossenses, verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas. Olha que coisa interessante. Não existe reino das trevas, tá, amados? Não existe biblicamente o conceito de reino das trevas. Isso a gente vai trabalhar em uma matéria chamada batalha espiritual, tá bom? Que a gente tem alguns conceitos aí totalmente distorcidos. Então não existe reino das trevas. Aqui é colocado como potestade das trevas. São alguns poderes infernais. Mas reino, só existe um reino, que é o reino de Deus. É o único reino que a Bíblia reconhece. E o único real. Os outros são imaginários de fontes que não é bíblica. A gente vai trabalhar isso com mais calma e textos bíblicos, lógico, né? Mas ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha só, fomos transportados. Essa palavra transportado traz a ideia de uma planta que foi arrancada com raiz e tudo, tirado de um solo e colocado em outro. Veja só, a fonte, né, que foi tirada, o solo era um solo de perdição, agora é de salvação. Por isso que aqui a gente frutifica, é por isso que aqui tem vida, é por isso que aqui é a plantação do Senhor, é o jardim de Deus, né? É por isso que são realidades e fontes diferentes. Aqui não tinha vida, aqui produzia o quê? Espinhos, abrolhos, né, que a Bíblia vai dizer que é amaldiçoada foi a terra, no sentido figurado, que é a pessoa que foi amaldiçoada e não consegue mais frutificar diante de Deus. Os frutos só são gerados por Deus a partir de Cristo, porque senão são tentativas de obras mortas de mãos humanas, tentando fazer caridade, tentando fazer boas obras, tentando se esforçar em algum ritual, em alguma obediência, seja até mesmo tentando guardar a lei de Deus. Não tem como, porque pela lei ninguém foi salvo, não houve um ser humano sequer que foi salvo por meio da lei. Por quê? Porque a Bíblia diz, Paulo diz, você quer viver pela lei? Viva, não tem problema. Você acha que dá conta? Vive. Agora, se você tropeçar em um único ponto da lei, é culpado de todos os outros. Quem teve condição de fazer isso? Não houve um sequer. Desde lá do Adão, né, ou dos filhos dele, até os apóstolos, até, enfim, não tem como, né? Só para a gente entender aqui. Mas voltando para o texto aqui de Efésios, capítulo 2, versículo de número 6, que a gente falou, pela graça sois salvos, e ele continua aqui no verso 6 do capítulo 2, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, ó, confirmando o verso 3 do capítulo 1, né? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O verso 8, 9 e 10 é a chave aqui de todo esse texto, tá? Então vamos lá. Porque pela graça sois salvos. É a graça que nos salva.
ou seja, ação unilateral de Deus. Isso quer dizer que foi Deus quem fez tudo isso, sem nenhuma participação humana. Pela graça sois salvos. O veículo que Deus usou para essa graça nos alcançar é a fé, por meio da fé. Então, não sou salvo pela fé, sou salvo pela graça. A fé é o veículo que conduz a essa graça. E mesmo a fé não parte de nós. Nós não tínhamos condição nenhuma de crer em Deus, porque, volto a dizer, do verso 1, estávamos mortos. E o que um morto pode fazer por si mesmo? Nada. Morto não crê, né? A gente não tinha fé, a gente não buscava Deus. Quando a gente lê Romanos capítulo número 2, Paulo vai dizer, não teve um só que buscasse a Deus, não tinha um justo sequer, todos se extraviaram. Nós lemos nas matérias passadas, né? Todos se desviaram, não teve um justo sequer, nenhum. E a gente está falando de todos esses homens que a gente considera como homens de Deus, mas isso se aplica a eles também, porque Paulo vai dizendo, todos, judeus e gentios, foram cerrados, né? Colocados debaixo da rebeldia, da desobediência. Então são todos, amados, é o ser humano, né? Então vamos lá, pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, ou seja, a salvação não vem de vós, né? É dom de Deus, é presente, é dádiva, foi entregue gratuitamente. Então Deus nos deu. Por que Deus nos deu? Porque nós merecíamos? Não. Por que Deus nos abençoa hoje, amados? Fazendo já aqui uma tentativa de aplicação prática. Por que Deus nos abençoa? É por causa da nossa obediência? Não. É apesar da nossa desobediência. Né? Porque quem tem essa ideia que obedece a Deus a ponto de Deus abençoá-lo, meu Deus do céu, ou não entendeu quem ele é ou quem é Deus, muito menos o que é o Evangelho, né? Essa ideia, não, a gente está fazendo por onde? A gente aqui, né, está pagando preço a ponto de Deus nos abençoar. Não é apesar de nós, amado. É apesar da desobediência e não da obediência, né? Mas vamos lá. Então é dom de Deus. Verso 9. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, imagina, se as pessoas, elas já se gloriam, já acham que são merecedoras de alguma coisa. Não sei vocês, na vida de vocês, na carreira cristã, mas eu já vi muita gente, talvez até eu de alguma maneira, talvez em alguma crise, possa ter pensado, por que eu estou passando por isso? Eu não merecia. Né? Talvez a gente pense na crise, né? Talvez hoje não, está tranquilo aqui, está todo mundo, né? Mas quem sabe num momento assim, lá no fundinho, às vezes a gente não verbalizou, mas lá no fundinho, falando, não merecia isso, Jesus. Eu verbalizei, ainda falei. Né? Foi corajosa, então é mais corajosa, né? A maioria de nós, crente, né? A gente é treinado a jamais falar isso, né? A gente não fala, mas pensa, mas sente, né? Então não merecia, a gente julga, então não, esse não merecia. Mas imagina só, se nós temos essa ideia, né? E a gente já se gloria porque fala, não, eu mereço, lá no fundinho, né? Opa, fui fiel ao Senhor. Lembra da história do filho pródigo? Eu contei para vocês aqui, que a gente vê o filho pródigo porque ele é esbanjador, é mais fácil ver. Foi lá e desviou mesmo, né? Foi gastar lá a herança lá, de uma forma imprudente, enfim, com as meretrizes, aquela coisa toda, só que ninguém enxergava o irmão mais velho dele dentro de casa, na casa do pai, se auto-justificando. Eu nunca desobedeci nenhum mandamento do Senhor, nunca saí da casa do pai. É a ideia religiosa, de que em comparação com o outro ele era melhor, ele merecia e o outro não. E essa pessoa jamais consegue ver a graça de Deus na vida dos outros, porque ele vai se sentir injustiçado, né? Mas isso não é de hoje, não é o filho pródigo. A gente vai lá para o Antigo Testamento, lá no Salmo 73, o famoso Salmo de Asaf, né? Ele disse assim, Senhor, eu comparei a minha vida e a vida do ímpio. O ímpio prospera e eu não. Não há aperto na casa namorada dele. Está tudo bem lá na família, está tudo bem na saúde, e eu nessa situação? Então, olha só como, né? Isso é natural do homem, esse senso de injustiça, porque a gente pensa que Deus trabalha com essas lógicas de quem tem crédito e quem tem débito.
Quem tem mérito e quem tem demérito. Deus não trabalha com esses parâmetros, amados. Deus não olha como a gente olha. Deus não enxerga e analisa como a gente analisa. Deus não tem esses parâmetros. A graça de Deus, ela não trabalha com esses mecanismos. A graça de Deus, inclusive, Jesus diz lá em Mateus capítulo 5, que a bênção de Deus, a chuva, capítulo 5, né? Verso, agora não lembro mais, deve ser 30 e alguma coisa, 38 acho que não é, deve ser 37, se vocês acharem, mas é Mateus 5, né? Vai dizer isso, que a bênção de Deus, a chuva, ela vem sobre o justo e sobre o injusto. Deus abençoa todos, igualmente ao 45, 5 e 45, né? Olha que coisa interessante. Mateus 5, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Por que Jesus está falando isso aqui? Porque Jesus estava ensinando, ore pelo inimigo, abençoe o que amaldiçoa vocês, perdoem aqueles que vos ofendem, porque Deus, se tratasse os ímpios como vocês acham que tem que tratar, então vocês também seriam tratados antes, porque nunca foram santos, não nasceram santos. Quando Deus pega Israel na história, vez por outra precisa levantar um profeta dizendo assim, ó, vocês não se orgulham não? Vocês baixam um pouquinho a bola aí, porque vocês acham que é a última bolacha no fundo do pacote? Isso aqui é uma versão bem contemporânea, né? Vocês acham que são a última Coca-Cola gelada no deserto? Vocês acham que são os verdadeiros, os profetas? Vocês eram pagãos. Vocês vieram lá de Arã, lá da Mesopotâmia. Vocês eram tudo idólatras. Então Deus vai assim falando, ó, calma, menos, né? Vocês não são assim, porque eles entendiam o que era, não. A gente aqui é melhor do que as nações. A gente não tem essa falsa sensação muitas vezes, amados? Não, nós somos povo de Deus. A gente é tudo crente, a gente é pentecostal, a gente é igreja histórica, a gente é não sei o que, a gente tem isso, tem aquilo. Deus falando, isso não vale diante de mim. É a graça de Deus que é sempre vista entre Deus e nós. Não os nossos méritos, o nosso pedigree religioso, né? A gente não dá para dar carteirada diante de Deus, não funciona esse negócio, tá? Entre nós a gente gosta das carteiradas, mas diante de Deus não funciona. Mas voltando aqui, então não vem das obras para que ninguém se glorie, senão iam se gloriar mesmo, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja que as boas obras, ela tem uma função, ela tem um lugar na salvação, mas não é para a salvação. Nós somos salvos para as boas obras, e as boas obras não contribuem para a salvação. Deus é tão bom que, além de nos salvar gratuitamente, ainda propôs, ainda como diz o final do texto aqui, que Deus preparou as boas obras para que a gente andasse nelas, né? Andássemos nelas. Então, além de Deus nos salvar, Deus ainda propôs que, ao fazermos boas obras, a partir da salvação, a partir de Cristo, seríamos ainda recompensados de uma forma generosa por Ele. Olha, mas que Deus é esse? Além de nos salvar, ainda disse, vou recompensar vocês. Recompensar pelo quê, meu Deus do céu? Ah, mas não é pelas obras? Tá, mas essas obras só é possível fazer em Cristo Jesus. E se a gente faz as obras em Cristo Jesus, é porque fomos salvos por Cristo Jesus. Então não há mérito nem nas obras. Porque mesmo nas boas obras, a partir do sacrifício de Cristo, é tanto Deus que opera querer como efetuar, que a Bíblia diz. Deus é que age e opera tudo em todos. Que mérito há em nós, amados? Nenhum. Ah, mas eu fui alcançado pela salvação, mas dedico minha vida a Cristo. Aí uns falam assim, eu larguei a minha vida, abandonei minha vida para entregar a Cristo. Aí eu pergunto, mas que vida que tinha antes de Cristo? Hã? A gente fala isso aí. Ah, eu deixei a minha vida e renunciei a minha vida para entregar a Cristo. Eu fico perguntando, mas que vida tínhamos antes da salvação? Tínhamos um arremedo de vida. Tínhamos uma simulação de vida. Porque não existe vida espiritual ou vida que valha a pena se não for em Cristo, amados. Eu posso viver, o autor do Eclesiastes, Salomão, diz isso, posso viver assim, vários anos, centenas de anos,
Mas se não é com o temor de Deus, e se não é Deus no centro do negócio, então essa vida é em vão. Ele usa muito essa palavra, né? É vã, né? É vaidade, a palavra é essa, né? A vida é vaidade. Quer dizer, a ideia de vaidade é uma névoa, é oquidão de nada. Sabe que um nada e o oco do nada? É isso, a palavra, é vaidade, a vida é vaidade. Ele trabalha isso no livro todinho. Então, sem Deus, essa vida, posso ter vivido uma vida longa, que eu não sei o que é vida longa, hoje é uns 100 anos, já foi 900, 800, 1000 anos. O que é vida longa? Para mim, 1000 anos ainda é muito pouquinho, né? Falou, André, mas se a gente vivesse 1000 anos, não era uma vida longa? Era, não, comparado com a eternidade que Deus propôs para a gente quando nos criou. Então, 1000 anos, irmãos, é muito pouco, né? A gente às vezes fica invejando os irmãos lá do Antigo Testamento, né? Vivia 900 anos, 600 anos tá tendo filho ainda. 500 anos, 300 anos ainda o pessoal estava fabricando a todo vapor. Então o que acontece? Não é? Sabe? Porque a ordem era encher a terra, né? Então o povo estava lá, numa saúde, mas a gente vê lá 600 anos lá, um tendo filho, o outro morrendo, mas não por uma enfermidade em si. Aí quando a gente vai vendo a história, né, passando, aí você vê, por exemplo, Moisés morreu com 120 anos, mas um meninão, assim, saudável, ele não morreu porque... Olhando e enxergando o Canaã. Muito melhor, eu não enxergo com 40 anos, ele estava com 120, vendo de longe. Mas se não dava dia e noite, né? Oi? Dia, noite, Não, a contagem era normal, amado. Normal, não tinha diferença não, 24 horas, tudo certinho. A gente está falando, por exemplo, de Moisés. Moisés a gente está falando daqui, se for contar, 3.500 anos para trás. Então a gente não está falando nada daquele tempo antes, né, de Adão, essas coisas não. Estou entendendo que você está falando quando Deus criou a terra, né? Não, contagem normal, 24 horas, um ano era um ano, 10 anos era 10 anos. Então assim, 120 anos, a Bíblia diz, não houve cansaço nos seus olhos, ou seja, saudável. Não é que ele morreu de morte morrida, ou melhor, de morte matada, foi morte morrida, porque Deus foi quem tomou para si, né? Uma brincadeira que eu faço. Mas assim, não morreu porque faleceu um órgão. Tem a morte fulminante. Não, Deus disse assim, ó, vou tomar para mim, tá bom. Vou fechar aqui Desliguei. Eu acho que Deus deve ter um monte de registro lá no céu. Isso aqui é do André, né? Corta o oxigênio, puf, caiu. É esse aqui, tomei para mim. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Brincadeiras à parte, mas assim, a questão é, a gente percebe, eu não sei nem porque eu entrei nessa conversa. Vocês estão me acompanhando aí? Porque tu vai dar Isso, obrigado, agora voltou a inspiração aqui. Então, se eu viver essa vida longa, né, foi aqui que eu desviei, né, eu desvio, tá vendo? Ó, o professor precisa de salvação na aula. Então, assim, a gente pode viver uma vida realizando um bem até para a humanidade, fazendo o que for, deixando o nome na história. Mas se essa vida não for vivida na perspectiva, é uma vida fútil, é uma vida vazia, é uma vida que não valeu a pena ser vivida. Essa é a bem da verdade, amados. Porque não é vida, é subvida. Sendo subvida, é morte. Porque vida só existe uma, que é a vida em Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que eu sou uma vida, uma possibilidade de vida, uma opção de vida. Não, tudo não sendo Cristo é morte. Espiritualmente é morte, estão mortos. É por isso que, diga, mano. Pastor, a gente já vê isso aí desde o início mesmo, porque antes da reforma protestante, a gente não tinha essa situação de entender que não era pelas obras, não era pelos nossos méritos. Então, imagina, né, quantas pessoas foram construídas Sim. nesse pensamento pela igreja. Sim. Aí veio a reforma através do abençoado, que eu esqueci o nome agora. Martinho Lutero. Imagina até hoje a dificuldade que algumas pessoas têm, porque não é fácil. Não é fácil você construir isso há anos e anos e anos, Isso. né, na mentalidade de uma família, tanto que isso a gente vê como família, até como ensinamento de um pai para uma mãe, a gente acaba colocando essas condições para os filhos, a gente Sim. acaba errando e a gente acaba fazendo essa separação, educando os nossos filhos nesse direcionamento que foi nos colocado lá
pela igreja, né? Até então, Igreja Católica Apostólica Romana, que a gente tinha, as obras nos levavam para o céu. E isso não é uma coisa fácil, não. Hoje eu vejo o seguinte, para a gente que está estudando aqui agora, que já tem um pouquinho de entendimento, está colhendo mais um pouquinho, já não é fácil, mas a gente entende a separação de Deus não ser imutável, Ele é Deus independente de qualquer coisa, nada que nós, como o Senhor colocou, nada vai atingir a santidade de Deus, porque não existe ninguém como Deus, Ele é o único Deus, Ele é soberano. Né? Mas para a gente conseguir levar as pessoas a entender isso, tem que ter um conhecimento muito amplo para poder trazer as pessoas para essa visão que as obras elas não são salvíficas, elas são evidência de uma fé, como o Senhor colocou. É um resultado. Ela é resultado, como o Senhor colocou, que ela é um veículo para que a gente entenda a grandeza e a misericórdia e a graça de Deus. Como o ser humano, as sociedades, os povos vivem numa estrutura e num relacionamento de o que é mérito, né? A pessoa merece. Nós trabalhamos um mês e merecemos ganhar no final do mês, né? Isso. Se você não cumpriu tal regra da sociedade, você é punido, né? Uma multa, uma prisão, enfim, né? Depende de uma execução, depende do país, aí vai para fuzilamento e aquela coisa toda. Enfim, então essas são as nossas lógicas de relacionamento, né? Essa questão de mérito, merece e não merece. Nós vivemos assim, a humanidade vive assim nas suas estruturas. Mas em relação a Deus, não é assim. Então, assim, nós entendemos pouco de evangelho. Se eu chegar num domingão em qualquer igreja, ou em grande parte das igrejas evangélicas, e eu falar assim, ó, você não precisa vir no culto, você não precisa ter vida de oração, você não precisa dar dízimo, você não precisa jejuar, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa fazer isso. Você deixando de fazer isso, Deus não vai te amar menos. Ah, então calma aí, então não precisa, não sou obrigado a fazer essas coisas? Não, você não é obrigado a nada disso. Ah, então não vou fazer. Paulo já contemplava esse pensamento no seu tempo. Por exemplo, capítulo 5 de Romanos, ele diz assim, ó, onde abundou o pecado, verso 20, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aí alguém questionou Paulo, Paulo, então tá bom, então a graça de Deus ela superabunda onde o pecado abunda, né? Onde há muito pecado, a graça de Deus ela se avoluma mais ainda. Então, mais pecado, mais graça, mais pecado, mais graça. Então vou viver pecando para que a graça abunde mais? Paulo disse de maneira nenhuma. Então já tinha esse pensamento porque é uma lógica humana. Isso não é do nosso tempo, é uma lógica humana. Então se eu não sou obrigado a fazer, eu não faço. Porque não entendeu, porque a relação com Deus já não é mais essa questão de interesses de trocas. Não é mais, amados. Aliás, não é mais não, nunca foi. Eu digo assim, nosso relacionamento é pautado nisso. Então um casamento, se não atendeu minhas expectativas, sinto muito, vou ser feliz. A ideia de sacrifício é uma coisa que já não é muito bem-vinda, principalmente hoje, né, onde você tem essa frouxidão de responsabilidade na vida. Nós temos responsabilidades e deveres. Obrigação, não vejo o Evangelho colocando dessa forma, você é obrigado. Não, mas você tem responsabilidade. Por que eu tenho responsabilidade? Porque eu tenho conhecimento. Qual é o conhecimento que eu tenho? Conhecimento a respeito da natureza de Deus. Então, quem muito for dado, muito também será requerido. Então, há uma responsabilidade sobre o conhecimento que recebemos. Então, Deus é justo. Em que sentido? Se Ele dá muito conhecimento, Ele nos responsabiliza. Então, pela responsabilidade do conhecimento, eu começo a viver de uma maneira que eu vivo por uma natureza e não por uma recompensa. Então, eu não me relaciono com Deus por causa de uma recompensa. Eu não faço eu faço por, né? É diferente. Eu não faço para alcançar, para ter, para ser. Não, eu já sou e faço porque tenho um entendimento, a consciência e um relacionamento com Deus. Então é baseado num relacionamento, e um relacionamento gracioso, né? Onde há, na verdade, a reciprocidade do amor. Que nós trabalhamos isso tanto na cristologia quanto em amatologia. E aqui também não é diferente.
Só que a gente vive nessas lógicas humanas pautadas no pecado porque nós somos egoístas, interesseiros. Nós somos interesseiros. Há um interesse, há um narcisismo, há um egoísmo, há, sabe, dentro de nós assim, uma síndrome de Lúcifer. Pesado isso aqui, né? Há essa questão de que não, vou fazer alguma coisa aqui, e aí quando o Lúcifer, né, quando o Satanás foi diante de Deus, lá no livro de Jó, foi diante de Deus e disse assim, ele não te serve em vão não. Só que a gente fala, tá vendo, Satanás acusando Jó? Não, Satanás não estava acusando Jó. Satanás estava acusando Deus de comprar a adoração de Jó. Se a gente prestar atenção na narrativa, é isso. O Senhor está comprando a adoração desses seres humaninhos aí, É em vão que eles servem? O Senhor tem cercado ele de bens, o Senhor tem dado a bênção na vida dele, é em vão? Não é em vão. Aí Deus disse, não, então vai lá, tira tudo dele, menos a alma que é minha, mas tira para ver, porque Satanás disse, tira tudo dele, o Senhor vai ver se ele não blasfema na tua cara. Não foi isso que o diabo falou, amados? Está escrito lá no capítulo 1 de Jó. Aí Deus disse, não, pode tirar. Jó entendeu, ali no capítulo 2, já entendeu assim, né? Lógico que Jó, coitado, sabia que estava acontecendo nada, depois, lá no capítulo 38, que Deus se apresenta para ele, que aquilo estava tudo acontecendo, a gente sabe da história, narrativa e tudo, mas Jó não estava nem sabendo o que estava acontecendo, não tinha nem compreensão de Deus como nós temos, amados. Para Jó, Satanás nem existia, né? Aquele mundo antigo, não tinha ideia de Satanás. Satanás é um conhecimento que se tem, assim, mas muito para frente. A gente está falando de Jó, é contemporâneo de Abraão, a gente está falando do capítulo 11 de Gênesis, é porque Jó está no meio da Bíblia, a gente acha, né? Então está do ladinho de Salmo, lá não. Jó, ele vive no mesmo tempo que Abraão, capítulo 11 lá de Gênesis, só para a gente entender. E Satanás, essa ideia de que existia um ser, né, antagônico a Deus, isso é a partir do cativeiro babilônico. A gente está falando do século VI a.C., ou seja, 2.600 anos só para trás da gente. E Jó não tinha nem noção. Mas no capítulo 2, tanto é que a mulher disse assim, amaldiçoe, se Deus morre aí, se Deus nos dá o bem, não nos daria o mal. Então para ele foi Deus que estava castigando lá e Deus que estava dando mal. Tudo que acontecia de bom e de ruim era Deus. Não tinha essa ideia, mas o texto é claro, era Satanás, sob a autoridade e a permissão de Deus, que estava prejudicando a vida de Jó, né, numa permissão, e Deus mostrando para o diabo, quando o ser humano entende quem eu sou, ele me adora, independente das coisas favoráveis que acontecem na sua vida, que isso é o que nos falta hoje muitas vezes, amados, porque nós fomos invadidos por uma teologia chamada de teologia da prosperidade, 4 décadas para cá, não, menos, 2022, né? Estou perdendo as contas. Em 1970, conta 70 para cá, quanto dá? 50 anos? 50 e poucos anos, 50 anos. Eu estou arredondando, porque na verdade, assim, quando veio de Macedo, R.R. Soares, né? É que esse negócio veio com força aqui. A gente vai ter uma matéria que a gente vai tratar sobre isso, tá? Acho que vai. Não vai não. Não vai não, isso aqui é outro curso. Eu estou misturando aqui as estações. Isso aqui é o bacharel que a gente tem. Sociologia da religião, que eu falo sobre isso, mas enfim. Então a teologia da prosperidade, né? A ideia é que Deus vai te abençoar se você de fato fizer tudo que Deus mandar. E se não está acontecendo porque faltou a fé, tem algum pecado enrustido, enfim, essa questão. Então essa ideia de que Deus abençoa e a evidência da bênção de Deus são questões materiais, isso acabou, amados, com o evangelho de Jesus saudável sendo pregado até então. E as pessoas ainda têm essa... É por isso que a gente vê assim, um monte de gente em crise, não sabendo lidar com as adversidades. E essas adversidades, inclusive, são processos da vida que fazem parte de uma realidade, porque nós estamos, embora servindo a Deus, participando da mesma realidade do processo desse mundo aqui, que está sob a desgraça da maldição que Adão, né, trouxe para nós. E eu tô assim, a gente não é blindado por Deus, não há blindagem de Deus na nossa vida não, amados. Essa conversa é uma conversa que não é do Evangelho. A salvação nos salva da perdição eterna. A salvação nos salva do juízo de Deus. A salvação não nos blinda de todos os males desta vida. Tanto é que o capítulo 12 de 2 aos Coríntios, Paulo, o apóstolo, homem de Deus, fiel a Deus, dedicado a Deus,
ele fez uma campanha no monte, 3 sexta-feira à noite. E a campanha é: livra-me do espinho na carne. E orou intensamente. Tô brincando, né? Lógico que não, né? Mas só pra gente contextualizar aqui, porque tem uns irmãos aí que entram numas vibes aí, uns negócios doidos aí, que não vão entrar no propósito com Deus, que é para Deus mudar essa situação aqui. Agora eu fico pensando, e se no final da campanha Deus diz assim: não vou responder não? Ou melhor, vou responder, minha resposta é não. A gente entra em crise, até falar, acho que é o diabo falando, né? Deus, não pode ser. Porque eu fiz a campanha, coloquei um propósito diante de Deus. Como Deus não quer minha saúde física? Como Deus não quer minha saúde financeira? Como Deus não quer minha saúde social? Como Deus não quer meu sucesso ministerial? Como Deus não quer isso? Né? E Deus disse para Paulo: não. Paulo orou insistentemente 3 vezes por essa situação, dessa adversidade que ele chama de espinho na carne. E Deus disse: não vou tirar o espinho na carne. O que muitos entendem dessa passagem é que, de fato, era um agente satânico que Deus permitiu, à semelhança de Jó, à semelhança de Saul também, quando foi um espírito mal da parte de Deus também, né? Que é outra coisa que a gente não consegue compreender nesse contexto brasileiro aqui. Como que um homem, uma mulher de Deus fiel, Deus pode permitir que um demônio lá prejudique ele em alguma questão? Isso não entra na nossa cabeça, mas a gente percebe que, biblicamente, isso aconteceu muitas vezes. Então, Paulo, ele tinha possivelmente um agente satânico afligindo ele. A aflição a gente não sabe ao certo o que é, mas a questão é, ele era afligido por um demônio de alguma forma. Deus permitiu isso com a finalidade, porque está escrito no texto: foi-me dado o espinho na carne, para que essas excelências das revelações que eu recebi não entrasse no meu coração, para que ele se exaltasse. Então havia uma pedagogia de Deus que, mesmo permitindo que Paulo sofresse, mas livrasse ele da perdição eterna. Então, o que interessa mais Deus é a nossa alma para a eternidade, amados. Não que Deus não queira que as bênçãos dele sejam sobre nossas vidas, mas a gente está num processo e num contexto que isso não é possível totalmente, né? Então, Paulo, ele orou e Deus disse: não vou tirar não o espinho na carne. Só que a minha graça te basta. Ou seja, Deus não removeu o sofrimento, mas deu recurso para Paulo lidar, administrar com aquilo para o resto da vida. Eu só estou falando de uma situação, porque a vida de Paulo, amados, meu Deus do céu, né? Se a gente pega a vida de Paulo, você fala assim: mas que vida de luta! Quando a gente pega, ele escreve, ele faz lá um relato, né? No capítulo 11 de 2 Coríntios. Vê a vida de Paulo lá, o sofrimento que ele passou. Meu Deus do céu, o que é isso ali? E Paulo diz assim: eu tenho para mim que Deus colocou a gente como por último na fila, escória de todos, lixo do mundo, está escrito lá. É tanto sofrimento que eu tenho para mim que a gente não está em vantagem não. Negócio de apóstolos, escolhidos de Deus e tudo mais. Eu acho que Deus assim pegou a gente para... mas a gente tem que ler a Bíblia direito, pelo amor de Jesus Cristo. A gente não pode ficar nessas loucuras que são despejadas como lixo na nossa alma, né? Ah, André, mas você está tipo incentivando assim, você é masoquista e tal? Não, mas o sofrimento pelo sofrimento não tem vantagem nenhuma. Não há vantagem na miséria, em contar moedinha para tentar pagar a luz no final do mês, na miséria, na pobreza, na desgraça, na enfermidade. Não estou falando essas coisas aí. A gente tem que, é bom, né? Graças a Deus. Não é isso. Mas a gente precisa entender que, primeiro, quem quer servir a Deus, inevitavelmente vai ter adversidades na sua vida. Aí, à medida que Deus vai permitindo que a gente tenha, né, essas dificuldades ou momentos de bonança, aí é Deus que decide, não pertence a nós. A gente não inveja o outro, a gente não acha que eu sou mais merecedor e deveria ter o que o outro tem, enfim, a gente não pode entrar. Oi? Conforme a gente vai aprendendo, não. A gente, na verdade, vai entendendo que há propósitos de Deus, que Deus nem sempre explica esses processos, mas a fé entra aqui. A fé não entra para resolver as situações e torná-las favoráveis, as adversas. A fé entra para que a gente continue caminhando com Deus, a despeito das dificuldades. E que essas dificuldades não me tornem amargo, murmurador, invejoso ou que abandone o Evangelho. Mas que nesse processo eu seja melhorado como ser humano. É o desafio que a gente tem. Se torne mais compassivo, mais amoroso, compreensivo, mais perdoador, mais sensível. Porque, né? Na verdade, ele só cresce na dor.
Tem um hino. É a pura verdade. Tem um hino, e eu vou encerrar a aula nesse hino. Eu vou encerrar a aula cantando hoje. Olha que coisa boa. Aleluia. Cantando já foi um exagero meu, né? Na tentativa. Mas tem um hino, porque assim, lá no Cantor Cristão é diferente, mas talvez vai lembrar, irmão Marcos. O hino chama Bem-aventurado. Ele foi escrito pela esposa do fundador da Assembleia de Deus do Brasil, o Gunnar Wingren, né? Então a Frida Wingren, quem escreveu, acho que é o 126 da harpa cristã lá, né? É que tem um cantor cristão, a harpa cristã e o Inário, né? Então são 3 livrinhos aí. Mas enfim, eu aprendi nesse, assembleiano, então vou recitá-lo. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele cria ainda que não via. E assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, confiando no seu Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. E quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor, e mais forte do céu vem a brisa, que nos leva ao seio do Senhor. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças esvanecem, o aflito crente vai orar. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa, que te leva ao seio do Senhor. Estou esquecendo de uma estrofe? Deixa eu ver se eu lembro, né? Não vou lembrar, mas enfim, a ideia é essa, do sofrimento, a luta, a adversidade, ela molda-nos para que a gente se aproxime mais de Deus, experimente a graça de Deus abundando na nossa vida. Quanto mais o inferno se levanta contra a nossa vida, mais Deus dispensa os seus anjos da eternidade para nos amparar. Quanto mais as lutas elas se agigantam na nossa vida, mais Deus se mostra Deus sobre essas lutas. Quanto mais as perseguições, as adversidades, e quanto mais a impotência a gente percebe que a gente tem, mais o poder de Deus se manifesta nos sustentando. Amém. Quanto mais as trevas vêm tentando nos cobrir, mais a mão de Deus vai nos sustentando assim, amados, e nos envolvendo no seu amor, na sua graça. Amém. Essa é a realidade que nós vivemos diante de Deus, sem ter explicações das situações, porque a fé não exige nada de Deus, mas dar graças a Deus por conhecê-lo, e nesse processo de um tormento, né, de uma tormenta, de um furacão, está escrito em Naum, capítulo 1, existe esse livro na Bíblia, tá? Naum, capítulo 1, verso 3, Deus tem um caminho no meio do furacão. Olha, amados, é por isso que nós servimos a Deus, podemos, no meio de uma desgraça, de uma tragédia, de uma luta, de uma dificuldade, cantar louvores a Deus, temos paz na alma, temos esperança no coração, né? Veja só que interessante. Então a fé não nos isenta das lutas, a fé nos dá recursos para que a gente enfrente de peito aberto, cabeça erguida, as dificuldades da nossa vida, amados. A fé não nos dá a solução de tudo, mas a fé nos dá uma estrutura para que a gente continue caminhando diante de Deus. A salvação, então, nos traz toda essa compreensão. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus